O que acontece quando o poder sobe à cabeça de um homem? E quando esse homem não é apenas um governante, mas o rei de uma nação escolhida por Deus? Hoje, você vai conhecer reis que ultrapassaram os limites da maldade. Homens que se esqueceram de quem lhes concedeu a coroa e se entregaram à idolatria, corrupção, perseguições e assassinatos. Rei Saul, o rei da obsessão e do orgulho. Saul foi o primeiro rei de Israel. Escolhido por Deus, ungido por Samuel e aclamado pelo povo, ele tinha tudo para ser um líder exemplar. Alto, forte, carismático, Saul começou seu reinado com humildade. Mas rapidamente, a insegurança e o orgulho tomaram conta do seu coração. Sua crueldade se manifestou de várias formas. Quando desobedeceu a Deus, poupando o rei Agag e o despojo dos amalequitas, Saul revelou seu verdadeiro caráter. Pior ainda, ao perceber que Deus estava com Davi, passou a persegui-lo obsessivamente, tentando matá-lo por ciúmes e medo de perder o trono. Saul mandou matar os sacerdotes do Senhor em Nobe, apenas porque um deles ajudou Davi. Isso foi um massacre cruel. 85 homens de Deus assassinados por ordem de um rei em paranoia. Em sua decadência final, Saul cruzou a última fronteira da rebelião. Buscou respostas entre os mortos, num gesto que selou sua ruína espiritual. Consultou uma médium em Endor para falar com Samuel, algo terminantemente proibido pela lei. Ferido em batalha, suicidou-se. Aquele que fora ungido com esperança terminou sua vida mergulhado em trevas e silêncio. Saul nos mostra como o orgulho e a desobediência transformam um líder em tirano. Seu trono começou com esperança, mas seu fim foi marcado pelo abandono de Deus. Rei Jeroboão, o enganador que desviou uma nação. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Jeroboão, servo rebelde, assumiu o trono do reino do norte, Israel. Movido por medo e ambição, cortou o elo entre o povo e o templo. No lugar da adoração verdadeira, plantou altares falsos. No lugar de levitas, impostores. Criou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Disse ao povo: Eis aí teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Institucionalizou a idolatria. Criou datas festivas alternativas, um novo sacerdócio e afastou completamente o povo do culto verdadeiro. A Bíblia o acusa repetidamente. Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Todos os reis que o seguiram repetiram seus pecados. Um homem de Deus profetizou contra o altar em Betel. Jeroboão tentou prendê-lo, e sua mão ficou paralisada. Só se recuperou após o profeta orar por ele. Mesmo assim, não se arrependeu. Seu filho morreu como juízo direto de Deus, e sua dinastia foi completamente exterminada. Um reinado marcado por engano, idolatria e dureza de coração. Rei Baasa, o perseguidor do justo. Baasa subiu ao trono de Israel após assassinar Nadab, filho de Jeroboão. Com mãos manchadas de sangue, exterminou toda a descendência de Jeroboão, cumprindo a profecia. Mas não foi um instrumento justo, apenas repetiu a mesma maldade. Continuou promovendo a idolatria, mantendo os bezerros de ouro, afastando o povo do templo em Jerusalém. Deus enviou o profeta Jeú, filho de Hanani, com uma mensagem: Porquanto te levantei do pó, exterminarei os teus descendentes. Seu coração endurecido ignorou o aviso. Seu reinado foi marcado por guerra constante contra Asa, rei de Judá. E seu fim foi a destruição completa de sua casa. Cães e aves devorariam seus mortos. Baasa teve a chance de fazer diferente, mas escolheu os mesmos erros. Seu nome ficou gravado entre os reis que desprezaram a misericórdia divina. Rei Onri, o construtor do mal. Onri, pouco conhecido, foi uma figura-chave na decadência espiritual de Israel. Após um período sangrento de sucessões, consolidou o trono e fundou a capital Samaria. O mundo viu força e estabilidade. Deus viu idolatria institucionalizada. A Bíblia é clara. Onri fez o que era mal perante o Senhor, e pior do que todos os que foram antes dele.
1 Reis 16, 25. Onri não só continuou os pecados de Jeroboão, como abriu caminho para o culto a Baal, ao se aliar com povos pagãos. Seu reinado trouxe uma prosperidade aparente, mas uma fé corrompida. Sua maior herança foi seu filho Acabe, que ultrapassaria todos em perversidade. Onri é o arquiteto do pecado nacional, o homem que transformou o trono em fábrica de idolatria. Rei Acabe, o ícone da maldade real. Nenhum rei simboliza mais a crueldade combinada com idolatria como Acabe. Filho de Onri, ele levou Israel ao fundo do poço espiritual. Casado com Jezabel, princesa fenícia devota de Baal, Acabe institucionalizou o culto pagão. Erigiu altares para Baal, construiu um templo para ele em Samaria e perseguiu os profetas do Senhor. Jezabel, com seu espírito manipulador, matou os servos de Deus e sustentou 850 profetas de Baal e Azerá. Acabe permitiu que a justiça fosse comprada. Um exemplo foi o caso de Nabote, um homem simples que recusou vender sua vinha. Jezabel escreveu cartas em nome do rei, tramou uma conspiração, e Nabote foi morto por apedrejamento. Acabe tomou a vinha como se nada tivesse ocorrido. Elias confrontou-o com palavras duras. Assassino, tomaste posse? O juízo veio. Cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar em que lamberam o de Nabote. Na batalha de Ramote-Gileade, Acabe tentou enganar até a morte. Disfarçou-se, mas uma flecha o atingiu entre as juntas da armadura. Morreu sangrando em seu carro, e os cães lamberam seu sangue. Sua história é uma das mais sombrias da Bíblia, mostrando como o poder corrompido pelo pecado atrai o juízo inevitável. Rei Jeorão, o rei da cegueira espiritual. Jeorão, filho de Acabe, foi um rei que seguiu os passos de seu pai, e ainda assim foi pior em certos aspectos. Ao subir ao trono de Judá, ele se casou com Atalia, filha de Jezabel, consolidando uma aliança com a dinastia de Israel. Jeorão, sob a influência de sua esposa, permitiu que os cultos pagãos se proliferassem, até mesmo em Judá. Mas o reinado de Jeorão não foi marcado apenas pela idolatria. Em seu coração já endurecido, Jeorão foi um governante de guerra constante. Lutou contra os filisteus e os edomitas, mas em vez de buscar a orientação de Deus, confiava apenas em suas forças militares. Sua cegueira espiritual culminou quando ele foi atingido por uma doença incurável, e seu fim foi trágico, com a desintegração de sua dinastia. A maldição sobre sua casa se cumpriu, e seu corpo não foi honrado com um funeral real, sendo lançado fora como um criminoso. Rainha Atalia, a reina de um sangue frio e ambicioso. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, é uma das figuras mais sinistras da história de Israel. Quando seu filho, o rei Jeorão, morreu, ela se apoderou do trono de Judá, eliminando toda a família real para garantir seu domínio. Atalia governou com uma mão de ferro, e seu nome ficou marcado pela frieza e pela crueldade. Quando soube que o último descendente de Davi, Joás, havia sido escondido por um sacerdote, Atalia não hesitou. Mandou matar todos os parentes do rei, querendo destruir qualquer chance de restauração da dinastia de Davi. A crueldade de Atalia chegou ao ponto de massacrar os próprios filhos, sem hesitar diante da destruição de sua linhagem. Ela foi finalmente deposta e executada por aqueles que ela mesma havia ameaçado. Sua morte foi um juízo divino contra a sua tirania e sua monstruosidade. Rei Manassés, o rei que fez o mal crescer. Manassés é um dos reis mais perversos que já governou Judá. Filho do rei Ezequias, ele herdou um reino que experimentava prosperidade e fidelidade a Deus. Mas Manassés virou as costas para o Senhor de forma abismal. Seu reinado foi uma era de abomináveis práticas de idolatria. Manassés fez passagens de seus filhos pelo fogo, uma prática pagã associada ao sacrifício humano. Ele instalou ídolos no templo de Deus
e promoveu a adoração a Baal, Astarote e outros deuses pagãos. A Bíblia descreve que Manassés encheu Jerusalém de sangue, com assassinatos e atrocidades sem fim. Sua corrupção espiritual foi tamanha que ele levou Judá a um nível de iniquidade que superou até as nações pagãs ao redor. Mas, como em toda a história de opressão, o juízo divino não demorou a chegar. Manassés foi capturado pelos assírios e levado cativo. Em meio ao sofrimento, ele se arrependeu profundamente e, quando retornou ao trono, tentou restaurar o culto a Deus, mas o mal que ele havia semeado já havia corrompido toda a nação. Rei Amon, o filho de Manassés que seguiu o pai em crueldade. Amon, filho de Manassés, foi outro rei de Judá que perpetuou as práticas idólatras e cruéis do seu pai. Ele seguiu o caminho de sua família e, ao invés de buscar a renovação espiritual de Judá, aprofundou-se na iniquidade. Seu reinado foi curto, mas extremamente sombrio. Amon não se arrependeu dos pecados de seu pai e continuou promovendo a idolatria e os cultos pagãos. A Bíblia nos diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e causou grande mal ao povo. Mas sua história teve um fim igualmente trágico. Amon foi assassinado por seus próprios servos e o juízo divino se cumpriu. Seu reinado, sem arrependimento, não teve espaço para durabilidade, e o povo se viu livre de sua tirania em apenas 2 anos. Os reis que apresentamos hoje nos mostram que, ao longo da história, o poder corrompe e destrói quando não está firmado em Deus. A crueldade, o orgulho, a idolatria e a traição a Deus sempre tiveram consequências devastadoras. Mas a lição final é clara. A misericórdia de Deus está sempre disponível, mesmo para os mais cruéis dos reis, como vimos no arrependimento de Manassés. Que possamos aprender com essas histórias e buscar viver de acordo com os princípios divinos, para que não trilhemos os mesmos caminhos de destruição que esses reis percorreram.